Olá! Hoje nós vamos ter o próximo episódio de Encontros com Jesus que Transformam, essa série de devocionais que temos compartilhado semanalmente. E hoje eu gostaria de compartilhar sobre um encontro que está lá no livro de Marcos, também no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, sobre o encontro de Jesus com um homem que tinha uma mão atrofiada. E eu gostaria de ler com você. E diz assim: em outra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma mão atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levanta-se e venha para o meio." Depois Jesus lhe perguntou: "O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Esse encontro é muito curto, breve, mas tão significativo. Por isso que eu gostaria de trazer alguns pontos para nós, muito simples, para nós olharmos para essa história e entender o que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Então você vê aqui Jesus entrando na sinagoga. Sinagoga com certeza estaria cheia de pessoas, né? Cheia de fariseus, cheia de homens ali, mestres da lei, enfim. E esse homem da mão atrofiada, ele também está nesse lugar. Mas o quanto será que esse homem foi visto, percebido, olhado? Quantas pessoas entraram e saíram daquela sinagoga durante aquele dia? Ou quantos dias talvez esse homem constantemente estava ali naquele lugar? E talvez essas pessoas nem enxergavam esse homem. E olha que maravilhoso, né? Jesus, ele entra e ele enxerga. E a gente vê isso em diversas passagens, essa característica de Jesus, de enxergar aqueles que eram invisíveis para a sociedade, né? Para aqueles que a sociedade não enxergava. E ele continua a fazer isso, né, em nosso meio. Esse olhar de Jesus que olha para mim e para você, talvez que está na margem da sociedade, menosprezado por algumas pessoas, ou talvez até esquecido pelos próprios familiares. Eu não sei, eu não conheço a sua história, mas sabe, talvez você não se sinta vista, enxergada, mas Jesus, ele vê. E olha que maravilhoso, ele vê mais do que a sua dor, mais do que a sua ferida, mais daquilo que talvez o que você é conhecida. Por exemplo, talvez esse homem aqui era o homem da mão atrofiada. Talvez todo mundo conhecia ele como o homem da mão atrofiada. Sabe aquele homem que fica lá na sinagoga? Aquele da mão atrofiada? Talvez você de alguma forma é conhecida por algo que aconteceu com você, por alguma característica que você tem, por alguma coisa que você passou, e talvez as pessoas falam: sabe aquela moça, aquela mulher, então aquela que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que é assim, que sempre está fazendo isso, ou que sempre é assim, enfim, características que tentam nos definir. Mas sabe, quando Jesus olha para esse homem, ele vê mais do que o homem da mão atrofiada, né? Ele vê o próprio homem. E é isso que Jesus quer dizer para você hoje, o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Ele vê mais do que os nossos acontecimentos, nossas dores, isso não pode nos definir quem nós somos diante de Jesus. E não pode limitar o que Deus quer fazer através de mim e de você. Talvez existam áreas na sua vida que já se tornaram antigas, situações que você passou e que você parou de acreditar que Jesus pode tocar e transformar isso dentro de você. Talvez feridas que hoje já se tornaram parte da sua personalidade. Não, eu sou assim mesmo, aquilo que aconteceu comigo me deixou assim, então hoje eu sou assim. E é isso, né? Medos que você sofre que acabaram se tornando aparentemente para você prudência, né? Ou defesas que fez você achar agora que você, não, eu sou madura, né? Aquilo que me aconteceu, hoje eu sei me defender, eu tenho maturidade.
talvez decepções que viraram distanciamentos, né? Coisas que te aconteceram, feridas que te aconteceram talvez lá no passado e que você hoje acredita que Jesus não pode mais te tocar e curar, né? Esse homem, ele tinha algo há muito tempo, né? Já estava atrofiado. Eu, como fisioterapeuta, né, olhando para esse episódio aqui, me vem na cabeça algumas patologias, alguns problemas de saúde, né, articulares, músculos, enfim. E quando algo atrofia, é muito difícil se mover, sabe? Quando uma pessoa ela passa por algo, né, um adoecimento ali que causa uma atrofia muscular, é difícil, é doloroso e em alguns casos, né, com um olhar agora clínico, é muito difícil recuperar, né? Porque se torna muito rígido, é dolorido trabalhar, né, aquele membro. Então esse homem, ele com certeza lidava com a dor, né, essa atrofia, e às vezes você está passando por esse processo de dor por meio de uma atrofia, né, de algo que já está aí há muito tempo, que é difícil se mover, é difícil acreditar novamente, mas sabe, Jesus, ele quer fazer algo que ele fez com esse homem na sua vida, mas existe um passo. Quando Jesus, ele olha para esse homem, ele diz algo para esse homem. Ele fala: levanta-se e venha para o meio. Jesus nos chama para fora dos lugares que nós nos escondemos. Sabe? Talvez esse homem, ele estava ali na margem, ele estava escondido, ele estava ali numa região que ele, talvez até com vergonha da situação que ele se encontrava, talvez a Bíblia não traz detalhes sobre esse homem, mas sabe, o adoecimento, a dor, ela nos isola, ela nos afasta das pessoas, ela nos faz sentir menos do que os outros. Então, sabe, Jesus, a primeira coisa que ele faz é retirar esse homem do lugar onde esse homem estava se escondendo. E ele fala: ei, venha aqui para o meio. Saia desse lugar que você se esconde e venha até mim. Sabe, ele fala sobre um posicionamento que esse homem ele tem diante da presença de Jesus. Ele fala: venha até mim. E através da palavra hoje, Jesus também está falando para você: saia desse lugar que você se esconde e venha até Ele. Não vai ser fácil, porque se expor não é fácil. Talvez esse lugar é mais do que um lugar espiritual, no sentido de agora eu preciso ir orar, né? Me mover para orar mais. Talvez esse lugar também fala sobre um lugar que você vai procurar alguém fisicamente, alguém próximo de você, algum líder, algum pastor, alguma amiga confiável, enfim, alguém que você vê Jesus nessa pessoa e você vai pedir ajuda, você vai abrir o seu coração, você vai mostrar a sua mão atrofiada, sabe? Você vai deixar vir à luz isso, que talvez você esconde e que tem adoecido o seu coração, a sua alma e a sua vida, que tem causado dores para você. E você vai se mover, sabe? É sobre um posicionamento diante de Jesus, porque a palavra de Deus também nos alerta que quando a gente confessa os nossos pecados, nós somos curados. Confessar os pecados para Cristo, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos para alguém próximo, alguém que está perto de nós, alguém que nós confiamos, nós somos curados. Quando Jesus traz esse homem então para o meio, onde todos podem olhar, onde todos estão vendo aquela situação, e ele declara então que esse homem estenda a sua mão. Não é fácil, né? Não é fácil estender a mão. Esse homem, com certeza, não foi uma tarefa fácil, mas ele não questiona Jesus. O que ele faz? Ele se move. A partir da voz de Jesus, a partir da direção de Jesus, ele se move. É uma decisão desse homem, então, estender a sua mão como um ato de fé. E no momento que ele estende a sua mão, a cura acontece. Sabe, hoje Jesus está falando para você: ei, estenda. Que área da sua vida você precisa estender hoje?
sabe, em relação a que sentimento, a que posicionamento, ao que aconteceu ou o que está acontecendo, sabe, qual é a dor ou o pecado, enfim, que hoje você precisa estender na direção de Jesus para que você seja curado. E sabe o que é maravilhoso? Que Jesus cura mais do que a aparência daquele homem, né? Porque uma mão atrofiada, ela com certeza ela tinha uma aparência próxima a isso aqui, né? Então você vê a aparência de uma mão atrofiada. Mais do que a aparência de uma mão estendida, Jesus ele queria curar a função dessa mão também. Sabe, mais do que curar você para você aparentar estar bem, sabe? Você aparentar estar feliz, você aparentar agora conseguir viver a vida. Não, ele quer restaurar a função, ele quer restaurar a pessoa que você nasceu para ser em Cristo. Sabe, mais do que a aparência de alguém sadio, ele quer devolver para você a função, você conseguir viver a vida que vale a pena ser vivida com Jesus. Sabe, mais do que aparentar você conseguir perdoar alguém, ele quer fazer você de volta amar as pessoas e conseguir ser vulnerável a elas, sem medo. Sabe, mais do que ele curar a aparência talvez de um rosto entristecido, ele quer transbordar uma alegria verdadeira que toca a vida de outras pessoas. Sabe, é mais do que a aparência. É muito mais profundo, é muito mais, sabe, coisas que só Jesus pode fazer na nossa vida. Muitas coisas podem aparentemente te ajudar a aparentar ser outra pessoa. Você pode trocar suas roupas, você pode fazer uma boa maquiagem, você pode cuidar do seu cabelo, você pode até treinar o seu posicionamento diante das pessoas, mas a alma, não, essas coisas elas não podem curar a sua alma, não podem transformar quem você é, mas Jesus sim. Aquele que vê mais do que a mão atrofiada, ele nos enxerga profundamente. É esse Jesus maravilhoso que te vê e que está te chamando para o meio. Ele está te falando, saia desse lugar escondido, dessa caverna, dessa margem, saia desse lugar, porque diante das pessoas talvez vai ser difícil, você vai ter que demonstrar sua fraqueza, você vai ter que ser humilde o suficiente para mostrar a sua dor, para pedir ajuda. Talvez você vai ter que ser humilde o suficiente para reconhecer que você precisa de ajuda. Coragem para isso, para se mover, mas com fé que você está na direção correta, que é Cristo, e obedecendo a voz que pode mudar todas as coisas. E obedecer essa voz que está falando, estenda a mão, entregue para mim, se mova, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que seja desafiador, ainda que a sua fé seja pouca, estenda a sua mão, porque você está diante de Jesus. Não é de qualquer pessoa, não é de qualquer ensinamento, não. É daquele que pode todas as coisas. Eu não sei qual é a área que você precisa estender, eu não sei de que lugar que você precisa sair, mas esse é um convite de Jesus hoje para você. Aqui ele curou no sábado, é um detalhe dessa história, né? Porque existia diante da lei alguns ensinamentos que não poderiam ser feitos algumas coisas, mas Jesus ele vem e ele mostra que o amor ele sobressai a lei do sábado, né? E ele fala, será que vocês preferem, né, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar? Ele estava falando, ei, eu amo esse homem o suficiente para mostrar para vocês hoje, diante de todos, que eu vou curar sim, porque o meu amor é maior do que isso, sabe? Que você se sinta extremamente amado, porque você é, né? Cristo morreu por mim e por você, e amor maior do que esse não há. Que essa mensagem ela possa tocar o seu coração e tirar todo o medo, tirar toda a vergonha e se permitir viver uma nova estação em Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa carregar um testemunho vivo do poder e da glória de Jesus. Que Deus te abençoe.